Meus amigos, olá meus irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor jovem, a paz do Senhor obreiro, também você, da minha família, meus familiares, parentes, amigos, Deus abençoe você. Eu quero lhe fazer uma pergunta, você tem certeza da sua salvação? Pois bem, nesses dias que nós estamos vivendo, um tempo em que acontece uma epidemia, na verdade uma pandemia terrível, que tem levado muitas pessoas a se desesperarem. As pessoas estão ficando pasmas diante de todo esse surto que tem surgido ultimamente em nosso país. Haja visto que é no Brasil e no mundo. Porém, nós vamos trazer aqui uma rápida palavra, uma palavra que venha tentar nos edificar. Quero aqui mostrar alguns relatos sobre o que a Bíblia diz sobre as evidências que estão acontecendo no mundo atual. Portanto, quero deixar para você, para a sua meditação, aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, que diz que tudo tem um tempo determinado. E eu quero que nesta hora, enquanto eu faço a leitura, você possa escolher um desses tempos que nós estamos vivendo, e estamos observando o que está acontecendo em nossos dias. Diz aqui na Bíblia Sagrada, em Eclesiastes capítulo de número 3, diz: "E tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou." Versículo 3, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Talvez esse último versículo falou mais conosco. A guerra que nós estamos vivendo nesses dias desta pandemia, que é uma guerra invisível, mas também a igreja do Senhor, ela tem um tempo de paz. Ela tem a paz no seu espírito, na sua alma. E talvez você, meu amigo, você jovem, você meu irmão, que está dissoluto, passando por conflito existencial neste momento, talvez pela separação de um amigo, de um ente querido, da perda de alguém, mas que o Senhor Jesus venha te consolar nesta hora, que o Senhor Jesus venha te dar paz, que este tempo que o Senhor reservou para nós, que é um tempo de paz, Jesus diz que Ele lhes daria a sua paz. Não daria como o mundo a dar, porque o mundo jaz no maligno, mas nós como igreja do Senhor precisamos estar estruturados, alicerçados na palavra, buscando o Senhor enquanto nós podemos encontrar. Aqui na palavra de Deus está dizendo do tempo de nascer, de morrer, tempo de plantar, de arrancar o que se plantou. Fala também do tempo de cura, né? Registrado aí no versículo 3, mas em Marcos 11, versículo 22, João capítulo 10, 10, também João 14, 12, versículo 13, nós temos aqui o tempo de cura. Deus tem cura para a sua vida. O tempo de derribar, o tempo de edificar, de chorar, de rir, de prantear, de espalhar pedras, versículo 5, de juntar pedras, de abraçar, de buscar, comprar ou adquirir perdas, tempo de guardar coisas, lançar fora, de coser, de estar calado, de guerrear e promover a paz. Portanto, eu quero dizer para você que nós vivemos dentro de um século marcado pelas expectativas humanas, pelas ansiedades e também pelo medo. E com tudo isso, nós só vemos que o ser humano só poderá encontrar a paz, a tranquilidade de coração no nosso Deus. Somente Deus poderá nos dar esta tranquilidade que nós seres humanos precisamos.
O Salmo número 90, verso 10, diz que a vida ela é curta demais. É o que passa dos 70 anos é enfado e canseira. Então, meu querido amigo, irmão e jovem, você que está nos ouvindo, você tem certeza da sua salvação? A gente não conhece o dia de amanhã. A gente não sabe do tempo que está para surgir. Essa guerra de enfermidades, de epidemias, doenças que tem surgido por aí afora. Mas eu quero deixar para você Deuteronômio, capítulo 28, versículo do 1 ao versículo 6, que diz que obedecer a palavra, ela traz saúde para a nossa vida física, emocional e espiritual. Então no versículo 3 diz a palavra do Senhor: bendito será tu na cidade e bendito serás tu no campo. Nós vemos que pela desobediência surgem as doenças, as maldições. Deuteronômio 28, versículo 27 ao 61, diz que o desobedecer ele traz as maldições. Nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que as enfermidades físicas, sociais, emocionais são consequências do pecado. O pecado que foi ali iniciado no Éden. A palavra de Deus diz em Romanos 5,12, transmitido a todos os homens este pecado, através da desobediência que veio ali através de Adão e Eva. A primeira enfermidade que surgiu na história, eu quero deixar esse fato para você pela palavra de Deus. Essa palavra que é a nossa regra de fé. Uma palavra linda e maravilhosa, que é a palavra de Deus que nos garante a vida eterna. Foi a primeira enfermidade, foi de ordem emocional. Nós vemos que a sua origem se deu ali no Éden. Adão e Eva sentiram-se medo após pecar, após desobedecer a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, em consequência, veio as enfermidades psicológicas, psicossomáticas, enfermidades físicas. No começo o homem vivia centenas de anos, mas através das enfermidades, em Gênesis capítulo 5, versículo 1 a 22, 27, elas foram reduzidas. O ano do homem, do ser humano, foi reduzido. Já com as iniquidades multiplicando, começaram a vir uma nova fase na vida humana. Passaram de centenas de anos, como o homem vivia há centenas de anos, ele passou a reduzir para 120 anos. E aí nós chegamos em Gênesis 6, verso 3, e a palavra de Deus lá no Salmo 90, versículo 10, diz que após a dispensação da lei, a vida humana caiu para 70 anos. E o que passa disso, meu querido, é enfado e canseiro. Então, decida a tua vida hoje. Decida a tua vida, porque muitos homens de Deus, muitas pessoas, muitos religiosos aceitaram a fé através do rádio. No passado, as Ondas de Paz, Rádio Marumbi e outras rádios, emissoras que transmitiam a palavra de Deus, as pessoas dobravam seus joelhos, ali oravam juntos e aceitavam Jesus. Após isso, testificavam na casa de Deus, nas igrejas do Senhor. Então eu quero que você, nesta hora, se você quiser aceitar a fé, aceitar a Jesus Cristo como teu Salvador, para garantir a sua alma, garantir a vida eterna que Jesus preparou para mim e para você, você poderá aceitar Jesus através desta mensagem no seu WhatsApp, nas redes sociais, no YouTube. Deus possa abençoar a tua vida. Eu quero mais dizer alguma coisa aqui para você, que as doenças físicas têm ceifado milhares de pessoas por minuto, por segundo. O Irã está perdendo com este vírus 10, ou seja, uma pessoa a cada 10 minutos estão morrendo a cada dia, a cada 10 minutos. Então tem pessoas que estão perdendo as suas vidas. Eu imagino como que estão as famílias neste momento. O infarto ceifa mais de 350 mil pessoas somente aqui no Brasil. Você imagina esse dado que são apontados aí pelas pesquisas.
O câncer tem ceifado muitas pessoas, que é uma das maiores enfermidades, uma das enfermidades mais temidas no planeta, que as pessoas têm perdido as suas vidas. Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, mude seus hábitos, mude o seu estilo de vida. Você que não orava, começa a orar. Você que não tem hábito de ir à casa de Deus, deixe passar essa pandemia, essa quarentena, mas volte a estar na casa de Deus. Faça como Jeremias, ouvindo a voz do Senhor, que diz lá em Jeremias, capítulo 18, quando ele via a obra que era feita nas mãos do oleiro, que se quebrou um vaso, veio a palavra de Deus dizendo para ele no coração: Jeremias, não posso fazer de você como o oleiro fez este vaso, que se quebrou e tornou a fazer dele um novo vaso? Jesus quer fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Talvez você esteja enfrentando algumas doenças, talvez não seja a pandemia, mas seja uma enfermidade psicossomática. Começa na mente, gera problemas emocionais, ódio, ira, contenda, mágoas, invejas, medos. Talvez você esteja dessa forma. Talvez você esteja precisando de perdoar. Você precisa de amar mais. Você precisa de receber um perdão para que você comece novamente. Use esse antídoto pela fé. Talvez você não tenha força, mas Jesus vai te dar força. Jesus vai garantir a bênção para você. Filipenses 4, versículos 6 e 8. Isso é muito importante quando você usar a amar, a usar a perdoar. Comece a perdoar. Jesus te ama. Jesus, ele pode. Diz a Bíblia que tudo pode para o Senhor. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível, tá? Você que está nos ouvindo aí, tudo é possível aquele que crê. O coração alegre serve de bom remédio. Olha só o que diz em Provérbios 17, versículo 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Há pessoas que estão enfermas por causa de um remorso, por causa de um pecado escondido, por causa de algo que fez, que cometera, e agora não consegue se perdoar. Se perdoe primeiro, meu irmão. Meu amigo, se perdoe primeiro, mas também delibere perdão, porque aquele que nunca perdoa jamais será perdoado. Então você precisa deliberar perdão para que Jesus entre na sua vida, entre no teu coração e mude essa expectativa que você está vivendo, talvez debaixo de um medo, debaixo de uma ansiedade tamanha. Nós vamos para a casa de Deus. O Senhor é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele tem poder de fazer mudanças radicais na tua vida. Segundo Crônicas 16, versículo 12, diz a Bíblia que o resultado do rei Asa foi de morte. Sabe por quê? Porque ele não confiou em buscar o Senhor. Enquanto ele esteve enfermo, segundo Crônicas 16, 12, em vez dele buscar o Senhor em primeiro lugar, não, ele procurou buscar a medicina, os recursos. Isso fez com que o resultado fosse a sua morte. Então eu digo para você nesta hora, se você não confiar no Senhor em tempo de enfermidade, você poderá ser condenado. Você precisa confiar no seu Deus, confia no seu Senhor, entregue teus caminhos ao Senhor, Salmo 37, verso 5, confia nele e o demais ele fará. O estresse, a insegurança, o insucesso da vida, o andar ansioso, a complexidade excessiva geram doença psicossomática. Mas você precisa buscar o médico dos médicos, o Senhor do Senhor, e obedeça a sua voz, porque obedecendo a palavra trará vida abundante para você, trará equilíbrio emocional. O Salmo 55, 22 diz que a integridade de Deus traz o equilíbrio emocional. Jesus não mudou. Jesus é o mesmo. Ele é o ontem, hoje e é eternamente. Jesus é o mesmo. Hebreus 13, verso 8. Jesus expulsou demônios, Jesus curou, Jesus deu vista a cegos, Jesus tirou a lepra, Jesus tirou a enfermidade, e toda a pandemia vai cair por terra no nome de Jesus, porque o nosso Senhor Jesus é o mesmo. Ele não mudou. Esse tempo é um tempo de guerra, é um tempo em que nós devemos buscar o Senhor todo o tempo. Ore neste tempo, ore.
para que Jesus opere o milagre na vida da sua família, ou quem sabe de um amigo que esteja enfrentando essa enfermidade. Apocalipse 21:4, um dia não haverá mais doença nem morte, porque todas as coisas são passadas, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Um grande abraço, que Deus abençoe você, aceite Jesus, invista no futuro de sua alma, invista com fé, com dedicação e determinação, em nome do Senhor, que Deus abençoe você, em nome de Jesus.